O nosso assunto agora é a sustentabilidade, a destinação de resíduos. O Ministério Público do Estado de Goiás criou o projeto Todos pela Política Estadual de Resíduos Sólidos. Um esforço pela implementação da política. Sobre o trabalho realizado pelo grupo, o Kleber Ferreira e eu, Samuel Straioto, recebemos a partir de agora, aqui neste bloco final do Sinal Aberto, o o titular da 15ª Promotoria do Ministério Público de Goiás, promotor Juliano de Barros Araújo, na área de meio ambiente. Promotor, seja muito bem-vindo, obrigado aqui por atender nosso convite. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, promotor, como funciona então essa dinâmica? Até antes aqui do nosso intervalo, chamava a atenção do nosso público quanto a uma atenção à destinação de resíduos sólidos, uma atenção também quanto aos aterros sanitários. Como tem sido a atuação, o trabalho realizado por este grupo? Em primeiro lugar, nós fizemos um trabalho interno, né, de uniformização de entendimento dentro do próprio Ministério Público, porque havia essa necessidade em razão da complexidade desse tema de gestão de resíduos, né? O primeiro aspecto que nós chegamos à conclusão é que, geralmente, o município, que é o titular dessa política pública, ele faz parte dessa política pública, mas está fazendo essa parte de forma equivocada e gastando muito, e não resolvendo o problema. Então, todos os municípios, em regra, né, você vê aí que os municípios fazem as suas coletas de resíduos na porta do cidadão, e quando a gente ouve falar de crise de resíduo, crise do lixo, é só quando o resíduo está parado na porta do cidadão. Mas, infelizmente, ainda há essa destinação desse resíduo em aterro não licenciado, que é considerado lixão. E essa prática ela é disseminada em todo o estado de Goiás, praticamente todo o estado de Goiás, né? Nós temos aí dos 246 municípios, somente 9 têm à disposição, têm aterros sanitários próprios para poder fazer essa gestão. Então, nós estamos buscando justamente mudar essa cultura, né? Fazer com que essa gestão ela foque, num primeiro momento, no que a gente chama de fase de pré-aterramento, ou seja, toda uma ação que a lei exige que o município adote em termos de coleta seletiva, triagem, compostagem, e que somente encaminhe para o aterro sanitário aquilo que for considerado rejeito. Nós estamos num momento no estado de Goiás muito interessante, porque temos em discussão uma proposta legislativa do governo estadual de criar regionais de saneamento no estado, e temos também a oportunidade, em razão de já termos no estado aterros sanitários da iniciativa privada que podem absorver esse resíduo que é produzido nos municípios. Então, o que nós estamos buscando agora, por meio desse projeto, além da conscientização dos promotores, a uniformização desse entendimento, é fazer com que haja uma regionalização dessa gestão em aterros sanitários e que essa regionalização, nesse atual momento, seja feita nos aterros privados que nós temos no estado de Goiás, que já é uma alternativa viável e está aí presente, não precisamos mais aguardar 5, 10 anos até que esses municípios venham a implementar os seus aterros. E é importante lembrar que o Tribunal de Contas já tem uma conta lá feita, assim dizendo, né, que demonstra que municípios pequenos não conseguem fazer, até conseguem construir o aterro, mas não conseguem fazer a manutenção do aterro. O novo marco legal do saneamento trouxe essa visão de regionalização. Então estamos orientando, né, e vamos iniciar uma etapa agora de conversação direta com os municípios para que eles possam, nos arranjos regionais que eles possam criar, que eles deem essa destinação em aterros privados até que eles possam ou construir os seus aterros de forma regionalizada ou mesmo continuar na gestão privada. Kleber Ferreira. Desculpa, doutor Juliano, é que o microfone estava fechado. Boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor se essa proposta de regionalização do tratamento do resíduo, o sólido principalmente, por parte do governo do Estado, ela tem a simpatia por parte do Ministério Público. É essa a política ideal? Kleber, o que nós temos visto no mundo inteiro
é justamente uma disposição em escala. Você precisa criar uma escala de quantidade de resíduos para poder baratear os custos de gestão. Isso é fato, isso inclusive está no nosso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que inclusive ele tem por base o modelo de Portugal. Portugal, para vocês, todos, a maioria não sabe, em 5 anos extinguiu os lixões que existiam lá. E lá também estava numa situação bem próxima da realidade aqui do estado de Goiás. Praticamente todos os municípios utilizavam de lixão. E ele utilizou a lógica de você ter uma escala maior de resíduos para poder fazer essa gestão um pouco mais em conta, né? Agora, a proposta do Estado, ela engloba não só a parte de resíduos sólidos, mas água e esgoto. E isso tem gerado, infelizmente, uma disputa entre os municípios, que são os titulares desse serviço, né? Por isso o projeto de lei está na Assembleia desde julho do ano passado, tem gerado uma disputa entre os municípios, porque eles não querem abrir mão da sua autonomia, já que a Constituição deu essa atribuição aos municípios. Mas, ao colocar água e esgoto junto com resíduos, tem travado toda a discussão e o avanço da questão dos resíduos sólidos no estado de Goiás. O que nós defendemos é que efetivamente que haja uma gestão de resíduos sólidos de forma regionalizada, porque isso está provado matematicamente que os custos são melhores quando é tratado com uma escala maior, né? E agora, se essa gestão vai ser pelo poder público ou de forma privada, para nós não há diferença, desde que o serviço seja prestado. Nós já fizemos aí alguns levantamentos em termos de valores, não são valores muito elevados para os municípios, principalmente pequenos, para que eles possam dar essa destinação adequada, não. Qual é a condição dos aterros sanitários, de lixões também, quando a gente compara a nossa realidade aqui? Precisamos avançar muito ou estamos ainda muito atrasados? A resposta é essa, nós estamos na idade da pedra, né? Infelizmente, o saneamento é básico, né? Só que essa parte do saneamento básico, a parte de resíduos, nos levam à condição de sermos um estado subdesenvolvido. Nós estamos ainda na idade da pedra, e se pensarmos aí que nós temos 246 municípios e que dos 246, cerca de 9 têm aterros sanitários, e esses aterros não estão ainda adequados às normativas ambientais, nós temos que ver que nós estamos totalmente derrotados nessa questão. Precisamos efetivamente avançar. Os prefeitos, nas conversas que nós estamos tendo com eles, eles já perceberam isso, sabem da responsabilidade civil, criminal deles em termos de disposição final. O que eles alegavam antes era não ter uma alternativa a não ser o lixão, porque eles não davam conta de construir, não davam conta de manter os aterros. Hoje, graças à iniciativa privada, nós já temos 2 aterros aqui na região metropolitana que estão trabalhando, segundo informações que nós temos, com 10% da capacidade que eles poderiam ter, e os lixos ainda sendo descartados a céu aberto. Ou seja, nós temos condição de exigir que os municípios possam tomar as suas medidas e, num segundo momento, fazer encerramento dos lixões, fazer a recuperação daquela área, mas é importante naquela lógica, né? Se o município ele vai pagar pelo peso, a quantidade de resíduo que ele vai depositar nesse aterro privado, quanto mais ele cumprir a política nacional, que é fazer o desvio do aterro daquilo que não deveria ser enterrado, ou seja, o material reciclável, a parte orgânica, quanto mais ele fizer a coleta seletiva, menos ele vai gastar com o aterramento. Isso é uma lógica que a lei estabeleceu de manter a matéria-prima em circulação por mais tempo. Quando a gente fala da lei de resíduos sólidos, Kleber, só para concluir, a gente pensa muito só no lixão. Mas a lei ela é extremamente preventiva. Ela busca o quê? Busca manter em circulação a matéria-prima que foi tirada da natureza, transformada em produto e que vai se descartar parte desse produto sem ter usado. Então, ao invés de descartar parte de algo que pode ser utilizado, reintroduz ele por meio da coleta seletiva, da reciclagem, da reutilização, e aí nós geramos renda, geramos emprego, principalmente os catadores, geramos possibilidades de atividades econômicas da reciclagem, assim por diante, e damos destinação afinal para aterramento somente aquilo que não tem nenhuma serventia para nós. Pois eu vou aproveitar essa resposta do senhor, doutor Juliano, para que o senhor possa falar um pouco mais sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. É um documento extremamente importante
e, na minha visão, tem encontrado pouco espaço para a divulgação. Precisava que todo mundo já tivesse amplo conhecimento acerca dele, sobretudo os gestores municipais. Então, eu gostaria que o senhor falasse, basicamente, o que prevê o Plano Estadual de Resíduo Sólido, além, naturalmente, né, daquilo que o senhor já falou, e só para dizer ao senhor, nós já nos conhecemos há algum tempo, concordo plenamente com o senhor, enquanto água e esgoto estiver atrelado ao tratamento do resíduo sólido, aquela lei que está na Assembleia será apenas um papel com tinta impressa. Eu tenho que concordar com você também sobre esse ponto. Eu acho que o risco grande de nós atrasarmos toda a nossa discussão se mantivermos atrelado água e esgoto a resíduos, né? Mas nós temos que pensar adiante, né? Nós temos alternativas já implementadas no estado de Goiás, né? Que é um estado que é governado por um governo de direita, que tem um espectro de apoio à iniciativa privada. Já que nós temos esse apeso da iniciativa privada, eu acho válido que nós tenhamos aí a incentivar cada vez mais a iniciativa privada tomar conta de locais, de atividades que até a lei nacional, a lei do novo marco legal, reconheceu expressamente que os municípios não dão conta de fazer essa atividade. E é incrível, viu, Kleber? Eu estive visitando recentemente, já visitei diversos aterros, diversos lixões aí do estado de Goiás. A diferença entre uma gestão pública e privada nesse ponto, ela é gritante, é o céu e a lua, é o céu e a terra, é totalmente distante uma da outra, né? Sendo que o ideal é justamente o que está na iniciativa privada. O nosso plano estadual de resíduos, igual eu falei anteriormente, ele tem por lógica você criar escalas para diminuir o custo da gestão, né? Então, um dos fatores mais pesados na gestão de resíduos é o transporte. Quanto mais você tiver o deslocamento ou tiver a infraestrutura, o capital imobilizado e cada município pequeno fizer a sua gestão de aterro, nós vamos ter municípios que vão ter que comprar máquinas, vão ter que comprar tratores, caminhões, ter área, fazer uma série de ações e, inclusive, tratar o chorume. Todo esse investimento ele é diluído no espaço quando você tem uma escala maior de resíduos para poder ser tratado. Por exemplo, município de até 100 mil habitantes gastam como se fosse a mesma coisa. Então, o município de 2 mil aqui do estado vai gastar quase que o mesmo que o município de 100 mil para fazer a gestão da sua quantidade de 2 mil de resíduos. Então, isso não é lógico. Nosso plano, vendo isso, previu o quê? Que se buscasse a regionalização, mediante a implantação de polos regionais, onde esse resíduo seria levado para ser tratado e aproveitaria esses polos regionais para se implantar em volta polos regionais de reciclagem, sejam por cooperativas de triagem ou sejam pela indústria mesmo, incentivar a implementação da indústria da reciclagem nessas regiões. Com isso, nós diminuiríamos o custo de transporte, né, geraríamos emprego e renda e resolveríamos um problema que atinge a maioria dos municípios do estado. O que eu costumo dizer é o quê? É que, infelizmente, né, é uma questão cultural, né? A visão ainda do brasileiro é que o lixo, quanto mais longe, melhor. Então, ele tirou da porta da casa dele, o cidadão não vê mais o lixo. E aí ele não cobra das ações por parte do poder público. Então, é hora dele começar a compreender e nós massificarmos cada vez mais esse assunto por meio da imprensa, por meio da mídia, da educação ambiental, mobilização social e fazermos com que o cidadão ele possa perceber que a gestão do resíduo começa em casa, com ele ali. Ele vai separar o resíduo ali do que é reciclável e o que não é, uma coisa simples, né? E destinar o resíduo reciclável no dia que a coleta seletiva passar, destinar o outro resíduo o dia seguinte que a coleta convencional passar, e aí todos nós vamos ter que seguir com essa metodologia. Por que isso? Porque todos nós geramos resíduo, e todos nós que geramos somos responsáveis na medida da nossa responsabilidade dentro das nossas casas. Promotor, o nosso tempo aqui se encerrou, mas para finalizar nossa conversa, gostaria ainda de perguntar algo pontual. Se o Ministério Público tem acompanhado essa crise do lixo aqui na cidade de Goiânia, envolvendo aí questões de pagamento, agora um problema em relação à coleta seletiva. Há pouco tempo também isso refletiu na coleta do lixo orgânico. O Ministério Público, na sua promotoria, tem acompanhado essa questão também? Samuel, em razão das últimas notícias que ocorreram,
nós instauramos um procedimento aqui em Goiânia, né, justamente para poder trazer em números e informações reais o que está acontecendo na questão da coleta de Goiânia. Então, nós cobramos do município que apresentasse o plano de coleta, que é um estudo já vinculado ao novo contrato que foi firmado entre a Comurg e o município, e todos os custos que estão embutidos nisso aí. Nós temos que lembrar que a alegação da falta de recurso ela não deve mais prosperar, porque a lei, o novo marco legal do saneamento, estabeleceu a possibilidade do município fazer a cobrança. Se o município de Goiânia não está fazendo a cobrança, ele deveria. Se ele não está porque ele acha que tem o recurso, ele não pode alegar a falta de recurso para que o serviço perca a sua continuidade. Então, nós estamos acompanhando, pedimos informações tanto ao PAS, ao Tribunal de Contas e também à Secretaria de Infraestrutura, que acompanha o contrato da Comurg, né, informações documentais para nós sabermos e termos noção de qual que é o tamanho do problema e aí, a partir daí, buscar as medidas necessárias, porque é um serviço público essencial que não pode ter descontinuidade. Promotor, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde ao senhor, um excelente trabalho. Até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Nós conversamos com o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, Juliano Barros,